Muito bom, gente. E aqui estamos novamente com o livro A História das Invenções de Monteiro Lobato, tá? Ah, da pele ao arranha-céu. Capítulo 3. No outro dia, quando Dona Benta abriu o livro de capa preta, Narizinho disse: Com que então, vovó? Aquele vestidinho meu de uma gaze tão linda que a senhora me fez para o casamento da Joyce Campos não passa da evolução de uma pouca cheirosa pele de urso? Isso mesmo. Nem aquele vestido nem o sobretudo novo de Pedrinho que ele com tanto orgulho chama overcoat. Nem os vestidos magníficos da Glória Swanson em suas fitas, nem os vestidos das princesas de verdade que se casam com príncipes de sangue real. Nem o macacão azul com que os mecânicos trabalham. Nem o vestuário elétrico dos aviadores. Nada disso é mais que uma pele de urso evoluída. Veja você o que é o mundo. Que vestuário elétrico é esse? Nunca ouvi falar. Os aviadores que voam a grandes alturas sofrem do terrível frio que reina por lá. E não havia roupa de lã, por mais acolchoada que fosse, que lhes prestasse. Tiveram então a ideia de fazer um macacão elétrico, isto é, um vestuário aquecido pela corrente elétrica, à temperatura desejada. Desse modo, usando uma roupa muito mais leve que os grossíssimos capotães de lã que usavam, os aviadores riem-se dos tremendos frios das alturas. Que engraçado! E ainda mais, minha filha, já se cogita de fazer roupa assim para toda a gente. O freguês que as vestir leva no bolso um acumulador elétrico pequenininho, mas de grande força, e a eletricidade contida nesse acumulador aquecerá a roupa na temperatura desejada. E se num passeio ou viagem o acumulador se descarregar, basta que entre numa casa qualquer e o carregue de novo, ligando o fio à tomada de ferro elétrico ou do rádio. Tia Anastácia, que vinha entrando, deu uma risada gostosa. Isso é impossível, sinhá, exclamou ela convencidamente. Também era impossível ouvirmos neste sertão o que falam e cantam lá em Pittsburgh, e, no entanto, todas as noites o rádio nos resolve o problema. E a senhora pensa que eu acredito? Disse a preta, piscando o olho. Não vou nessa, não. Por mais que digam o contrário, estou convencida de que há qualquer coisa dentro dessa caixa que fala, canta e toca música, de lá tão longe que não pode vir. Todos se riram da coitada e Dona Benta continuou. Bem, já vimos um dos inventos do homem para proteger a pele contra o frio excessivo ou contra o demasiado calor, a roupa. Mas essa invenção em benefício da pele não foi a única. Temos outra importantíssima, embora de gênero diverso. A casa. Apenas com a roupa o homem não se defenderia do mau tempo, nem defenderia as crianças novas, que têm de ficar por vários anos ao abrigo do mau tempo. E defender os filhotes é para todos os animais coisa muito importante, porque disso depende o que os sábios chamam a perpetuação da espécie. Se os adultos só pensassem em si, deixando que as crianças morressem, a espécie humana ia extinguir-se-ia rapidamente. A casa serve sobretudo para nos defender das chuvas que às vezes se prolongam durante meses inteiros. Como apareceu a casa? Primeiramente, o bicho-homem fez o que faziam todos os animais. Abrigou-se nos ocos das grandes árvores e nas cavernas das pedreiras. Semelhante morada tinha terríveis inconvenientes. Os ocos eram muito acanhados, e as cavernas, além da escuridão perpétua de lá dentro, viviam cheio de outros animais que também as procuravam para refúgio. Grandes morcegos, aranhas, cobras, isso sem falar nos terríveis tigres dentes de sabre, tão abundantes naqueles tempos, e leões, e quanta fera existe. Os homens que tomavam conta de uma caverna tinham de dar pulos para afastar dali tão perigosos inquilinos. O número de batalhas tremendas que foram obrigados a travar contra as feras invasoras não tem conta. E quantas vezes não foram vencidos e devorados? E a sujeira, vovó, lembrou o Narizinho, fazendo cara de nojo. Suponho que essas cavernas deviam ser um horror sem conta.
e eram, nas que os sábios têm descoberto, a quantidade de ossos reunidos lá dentro espanta. Ossos dos animais com que os nossos antepassados se alimentavam. Quando frescos e ainda com mochibas e restos de carne grudados, imagina o mau cheiro que não punham nas cavernas. Hoje nem para a casa de porcos serviriam. E, no entanto, lá viveram os antepassados dos maiores gênios da nossa espécie. Os avós de Shakespeare, de Miguel Ângelo, de Edison, de Santos Dumont. O horror das cavernas naturais, aquela escuridão eterna, fez que o homem tratasse de construir outros abrigos sem aqueles inconvenientes. E a casa começou. Como era nas primeiras? De muitos jeitos, minha filha, de todos os jeitos, podemos dizer. Havia as escavadas em blocos de gelo, nas regiões geladas, havia as construídas sobre árvores, com paredes de pau e teto de ramos secos. Depois vieram as feitas de barro, como ainda hoje o João de Barro tem as suas, e vieram as casas lacustres ou construídas dentro da água dos lagos. Dentro? Em cima, sobre estacas bem enfincadas. A maior preocupação do bicho também, homem, era construir um abrigo que o livrasse do mau tempo e das feras. As casas construídas sobre a água tinham diversas vantagens. Não somente os punham a salvo do ataque dos tigres e leões, como também lhes forneciam um banheiro fácil e ainda alimentação fácil, peixes. Que coisa gostosa, vovó, exclamou Pedrinho. Imagina a gente pescando na janela. Por que a senhora não arranja uma casa lacustre? Se eu fosse arranjar todas as maluquices que vocês imaginam, acabaria no hospício. Mas o fato de os moradores da casa lacustre terem o banho à mão é muito importante, porque uma das características do homem é lavar-se e lavar coisas. Hoje temos pias e banheiros comodíssimos, com água corrente, quente ou fria à vontade. Isso, entretanto, é coisa moderna. Grandes metrópoles antigas que hoje veneramos em suas ruínas eram porquíssimas. Em Atenas, os suínos andavam pelas ruas encarregados da limpeza pública. Em Marselha, ainda em nossos tempos, certos hotéis anunciavam Rialcorante, água corrente, dando ideia de que a água corrente seja novidade digna de anúncio. Mas, como eu ia dizendo, as casas passaram-se a construir sobre a água ou perto da água. Hoje mesmo, quando um caboclo aqui da roça vai escolher lugar para sua casinha de sapé, a preocupação maior é a proximidade do maguada, não só para beber e cozinhar, como para a limpeza doméstica. Daí a importância das margens dos rios. Na minha geografia, acentuei isso. Por quê? Vamos ver quem sabe. Porque os homens procuravam as margens dos rios para erguer suas cidades. Por tudo, vovó, respondeu Pedrinho, para terem água em abundância, para banhos e limpeza da casa, lavagem da roupa, das panelas, etc. Para terem peixe fácil, para ter um meio de transporte cômodo, já que os rios são estradas que caminham por si mesmos, para terem boas terras de cultura, visto que as da margem são sempre frescas e, além disso, fertilizantes pelo humus durante as enchentes anuais. Isso mesmo. A casa, portanto, servia para livrar os homens das feras, dos raios do sol, das chuvas e das ventanias, das geadas e da neve. E servia também para dar às famílias esse à vontade que tanto nos agrada. Quem está em sua casa está como quer, quem está fora de casa tem que estar como os outros querem. O maior encanto da casa é justamente essa intimidade, esse estar longe das vistas ferozes e mexeriqueiras dos vizinhos. Imagine uma cidade em que as casas fossem de vidro bem transparente. Que horror não seria a vida lá dentro. Eu pintava logo as paredes com piche para não dar o gosto à gentarada de fora, disse Emília. Quer dizer que você restabelecia com o piche a intimidade que deve ter uma casa, e dessa vez não fazia nenhuma asneirinha, pois foi essa intimidade da casa que tornou possível a vida de família, algumas bem felizes como a nossa. Com tia Anastácia fazendo quitutes lá na cozinha, com Quindim filosofando no quintal enquanto masca capim, com o senhor Marquês de Rabicó sempre farejando gulodices, com a Emília abrir e fechar a sua célebre torneirinha, comigo aqui a contar histórias históricas e geográficas, e com vocês dois a aprenderem 1000 coisas brincando. A Sônia esqueceu o Visconde, vovó, lembrou a menina. Sim, e com o Visconde fazendo o que mesmo? Que anda ele fazendo agora?
Narizinho cochichou ao ouvido de Dona Benta o grande segredo. O Visconde está escrevendo a memória da Marquesa de Rabicó. Emília dita e ele escreve, daquela letrinha toda cheia de sabuguices. Dona Benta regalou os olhos, pois aquilo era novidade grande. Em seguida voltou ao assunto. Depois da casa singular e sido uma casa para cada família, apareceram em Roma as casas coletivas. Eram nelas que viviam os escravos. Aqui também tivemos as célebres senzalas, e hoje temos casas de pensão, hotéis, quartéis, conventos, internatos. Isto é, grandes casas onde moram numerosas pessoas. Mas as pessoas que moram desse jeito estão sempre pensando em morar na sua casinha isolada. Se vivem assim, é por economia ou outra qualquer razão, não por querer. As casas dos operários nas grandes cidades também não têm grande intimidade, vovó, lembrou Pedrinho, que havia visto em Nova York e Londres os chamados tenements, ou casas de apartamento dos pobres. Sim, entre os males que a excessiva aglomeração de gente em certos bairros trouxe, veio também esse, mas está no fim. A tendência moderna é para acabar com as tristes habitações coletivas em que os pobres vivem. Em certos países, o operário já possui casas de um conforto e intimidade que até aqui era um privilégio exclusivo dos ricos. Um dia no mundo inteiro será assim. Esperemos. Foi essa vida terrível, horrível, na sorte das gaiolas das grandes cidades que criou a imigração, ou a fuga dos homens pobres para outras terras menos povoadas, onde lhes fosse possível ter a sua própria casinha própria. Quem emigra, quem sai para trabalhar em outras terras, é porque não encontra na sua condições de vida agradáveis. Foi graças à má vida do pobre na Europa que a América se povoou, que também se vão povoando a Austrália e tantas outras terras chamadas colônias. Mas a invenção da casa não resolvia todos os problemas. Nos países em que no inverno a neve cobre tudo com seu manto de gelo, mesmo dentro de casa, o homem arcava com os horrores do frio. O remédio era acender fogo. O fogo aquece o ar, o que é agradável. Esse prazer fez que se fosse aperfeiçoando os meios de aquecer o ar dentro das casas. Inventou-se o fogão para substituir as fogueiras primitivas, que enfumaçavam tudo. No fogão, a fumaça é levada para fora por meio de um tubo vertical, que chamamos chaminé. Foi um passo gigantesco, e até hoje tal sistema é usadíssimo. Depois vieram os aperfeiçoamentos do fogão, vieram os radiadores. Que é isso? O meio de fazer o calor penetrar nas casas sem nenhum fogão visível. Constrói-se nos porões uma fornalha que evaporam a água, e o vapor vai por encanamentos escondidos dentro das paredes, até umas serpentinas de ferro. Essas serpentinas são os radiadores. O calor aquece o ferro da serpentina e irradia-se pelas salas e quartos. Mas isso é muito moderno, não, vovó? Menos do que parece, meu filho. No palácio de Knossos, na ilha de Creta, já havia radiadores 1000 anos antes de Cristo. E as casas construídas pelos romanos, as casas dos ricos, está claro, já usavam um sistema de aquecimento por meio de ar quente. Mas veio aquela invasão dos bárbaros que destruiu a civilização dos gregos e romanos, dando começo à triste e fria Idade Média, em que era moda desprezar o corpo, como se não fôssemos corpo. A arte do aquecimento desapareceu, isto é, voltou para trás. Resumiu-se a fogueira dentro de casa. Os pobres medievais, coitados, viviam estranguidos, e mesmo depois, já quase nos tempos modernos, o frio muito martirizou a humanidade. Aquele célebre rei da França, que os basbaques chamaram Rei Sol, morava num palácio enorme, impossível de aquecer-se com as simples areiras ou fogões então usados. Muitas vezes a comida se congelou na mesa real. Vinha daí o seu hábito de não tomar banho. Como tomar banho, sobretudo no inverno, tempo em que a água se congelava nas torneiras. O fogão ou a lareira com chaminé se generalizou. Parece tão simples uma chaminé, não acham? Pois demorou a vir. No começo havia apenas um buraco no teto para dar saída à fumaça. A ideia de construir um tubo que levasse a fumaça do fogão ao telhado custou a aparecer. Unicamente no fim do século passado, os homens retomaram a arte do aquecimento do ar, inventada pelos gregos e romanos. Voltaram os radiadores aquecidos à água quente ou vapor. Nas grandes cidades em que há invernos fortes, o aquecimento é hoje obrigatório. Quem faz uma casa tem que construir a aparelhagem de aquecer o ar.
Nas grandes casas de apartamentos, assim que chega a data oficial do começo do inverno, a fornalha se acende nos porões para um fogo que só se apagará na data oficial do fim do inverno. E os aquecedores elétricos? Esses são o ideal. O aquecimento a vapor ou ar quente exige dispendiosas instalações de fornalhas nos porões e canalização, e uma trabalheira para manter o fogo sempre aceso. Com o aquecimento elétrico, nada disso. Basta um aparelhinho radiador em cada cômodo, liga-se o fio à tomada elétrica e pronto. Aquilo fica incandescente, inundando o cômodo de um agradabilíssimo calor. Infelizmente, a eletricidade ainda é cara. No dia em que a tivermos por preço razoável, então o aquecimento elétrico eliminará todos os outros sistemas, do mesmo modo que a iluminação elétrica deu cabo de todos os lampiões de querosene ou azeite. Havemos de lá chegar. E o fogo, vovó, não foi também uma grande invenção? Das maiores, meu filho. Para mim foi a invenção que permitiu tudo ao homem. A civilização que temos hoje, com suas locomotivas poderosíssimas, seus automóveis, seus navios gigantescos, suas fábricas e tudo quanto existe, é uma filha do fogo. Mas sobre isso já conversamos. Já contei que o primeiro fogo foi obtido pela fricção de dois paus, um duro e outro mole. Depois que o homem aprendeu a fazer fogo aproveitando a faísca que saía de certas pedras, quando batidas com um pedaço de ferro. É o isqueiro da roque que os caboclos sempre usaram. E isso, depois vem a invenção do fósforo que revolucionou o mundo. Toda a gente passou a trazer fogo no bolso em caixinhas. Só arriscaram um pauzinho e pronto! Parecia que isso fosse o final e não foi. Apareceu ultimamente o acendedor automático. Maquinazinha muito simples e engenhosa. A gente aperta a mola e o acendedor dispara, arrancando uma faísca que vai acender a mecha em bebida de gasolina. O reinado do fósforo está hoje se dividindo em dois pedaços, como aconteceu com o Império Romano. O fósforo fica, mas tenta repartir os seus domínios com o acendedor automático. E como nasceu o fósforo? No começo era fósforo mesmo. Os homens observaram que essa matéria fosforescente, isto é, luminosa, chamada fósforo, tinha a propriedade de dar fogo quando batida com uma pedra, e esse fogo era comunicado a uma isca em que entrava o enxofre, um meio complicado e de mau cheiro. Mais tarde, em 1827, o inglês de nome John Walker inventou o fósforo de esfregar. Em vez de bater, bastava esfregar um pedaço de fósforo no esfregador preparado para esse fim. 20 anos mais tarde, o sueco Lundström, natural da cidade de Jönköping, inventou o fósforo que usamos hoje. Pequenino e cômodo, sem mau cheiro e não venenoso como o fósforo feito de fósforo. Então o fósforo de hoje não é feito de fósforo? Não, e por isso não é fosforescente. Contém vários corpos químicos misturados de modo que pela fricção na lixa da caixinha produzem fogo, sem envenenar os pulmões de quem os acende. O curioso é que quando os cômodos fósforos de Jönköping apareceram, a resistência do público foi grande. O homem acostumava-se ao que tem e refuga as novidades que apresentam progresso. Tolice, porque as novidades acabam sempre vitoriosas. E ai do mundo se não fosse assim. Hoje temos por aqui muitas fábricas de fósforos, marca Olho, marca Pinheiro, etc. Tempos houve, porém, em que só usávamos o fósforo vindo da Suécia. Por sinal que excelente. Lembro-me perfeitamente deles, um letreiro amarelo em linha sueca e a palavra Jönköping embaixo. O povo dizia que era um fósforo do João dos Coapinhos. Tia Anastácia entrou nesse momento para arrumar o lampião belga da sala que estava reinando. Tirou o vidro, aparou o pavio com uma tesoura e graduou a luz convenientemente. Pois é isso, meus filhos. Nós cá do sítio ainda estamos atrasados em matéria de luz. Ainda usamos o querosene. Mas deixe estar. No dia em que o café subir, eu compro um dínamo para aproveitarmos da queda d'água da cachoeirinha do pasto. E havemos de ter luz elétrica excelente e força elétrica para o nosso rádio, em vez dessas baterias incômodas. E para mover minha máquina de costura, e para um batedor de ovo na cozinha, e para um ventilador, e para um ferro elétrico, e para uma geladeira, e para um aspirador de pó, e para uma enceradeira. Quanta coisa! Tudo isso lá se está perdendo naquela cachoeirinha do pasto. Muito bem, gente. Esse foi o terceiro capítulo. Como sempre, bastante longo, né?
Espero que vocês tenham gostado. Deem joinha, se inscrevam no canal e divulguem o vídeo.